Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre que eu leio essa passagem desse evangelho, eu fico impressionado. Primeiro com a atitude daqueles homens, de ter levado aquele paralítico para que Jesus pudesse curá-lo. E eles levaram porque eles estavam sabendo da fama de Jesus, que estava curando muitas pessoas. Mas o que mais me impressiona é que Jesus olha para aquele homem e ele não diz para o homem assim: olha, você está curado da sua paralisia. Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Nem aquele homem, o paralítico, nem os homens que o levaram estavam imaginando que Jesus ia falar isso. Porque nós vemos o exterior, né? Deus vê o coração. Aquele homem não precisava ser curado da paralisia dele. Ele tinha que ser perdoado dos pecados. Era isso que ele precisava. Mas Jesus só cura ele da paralisia porque os fariseus, o pessoal ali começou a ficar questionando, né? Como é que ele pode perdoar pecado? Ele é apenas um homem, ele está blasfemando, só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus disse: então tá bom. Já que vocês estão dizendo e não estão acreditando que eu sou Deus e posso perdoar o pecado, então eu vou provar para vocês que eu sou Deus e perdoo o pecado. Então, paralítico, pega a sua cama, vai embora. Provavelmente, se aqueles homens não tivessem feito aquele questionamento, Jesus não iria curar aquele homem da paralisia. Por quê? Porque Jesus ele não veio à terra para curar-nos da paralisia física. Ele veio nos curar da paralisia espiritual, que é o pecado.
Quando Jesus vem à terra, ele vem para isso. No sacrifício do altar, ou lá no sacrifício do Calvário, ele dá o perdão a todos nós. Ele pede ao Pai o perdão dos nossos pecados. Foi isso que Jesus veio fazer. Como diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, né? Todos pecaram. Todos. Depois que Adão e Eva tomaram esse rumo de desobediência a Deus, todos, desde Adão e Eva até o último pecador da face da terra, todos pecaram. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando nós pecamos, guardem isso, toda vez que nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Então, como nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós pecamos, nós precisamos ir ao encontro dele para nos reconciliar. E a reconciliação ela aconteceu lá no Calvário. É isso que acontece conosco. Aí São João, na primeira carta, né? Lá no capítulo 1, no versículo 10, João diz assim: se pensamos não ter pecados, nós o declaramos mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado está declarando que Deus é mentiroso. Então, quem é que não tem pecado? Mas a impressão que dá é que as pessoas não têm. Você vê que as igrejas hoje estão lotadas, tem um monte de gente que vai nas igrejas, mas elas vão igual aquele paralítico, né? Elas querem ser curadas dos olhos que estão cegas, elas estão querendo ir para serem curadas da dor de cabeça, estão querendo ir porque está com esse tipo de doença. Mas o povo não vem para pedir perdão dos pecados. Se não vem, então deve ter dois problemas. Ou nós sacerdotes não estamos dizendo que nós somos pecadores, não incentiva os fiéis ao arrependimento dos pecados, e esse pode ser o erro de nós padres, do meu pecado, que eu estou falando agora. Ou pode ser que o pessoal está tão endurecido de coração que diz que não tem pecado e não se arrepende, mas vem atrás de Deus para pedir isso, eu estou com um problema financeiro, resolva. Você vê nas igrejas o pessoal levantando as carteiras de trabalho para que Deus dê um trabalho. Mas quem é que está indo para dizer: Senhor, me perdoa, eu sou pecador? Eu sou um adúltero e não quero ser mais. Eu sou um corrupto e não sou mais. E não quero ser mais. Deveria ter encontros, né? De acampamentos, né? Por aí, que tem tantos acampamentos, tantos encontros por aí, que o título deveria ser esse, né? Acampamento para o arrependimento dos pecados. Você acha que o pessoal vem? Não vem. Agora coloque: cura e libertação. Lota, enche. Porque a única coisa que vai nos levar para o céu é o arrependimento dos nossos pecados. Às vezes as pessoas ficam olhando assim aquele homem na cadeira de rodas, né? Aí a pessoa fica ali: nossa, coitadinho, está numa cadeira de rodas.
Mas vocês não sabem os pecados que aquele bendito comete. Lá no confessionário, nós padres vemos, né? São levados por alguém. Aí a pessoa fica assim, olhando igual aqui o paralítico, né? Aí olha o paralítico e diz, coitado. Está indo confessar, um homem na cadeira de roda não peca. Você que pensa. Você não imagina os pecados que são cometidos naquela cadeira de rodas. Ou fora dela. Ou você pensa que não tem paralítico que está andando numa cadeira de roda e é ladrão? Tem. Comanda da cadeira de rodas. Então nós sacerdotes, nós temos que incentivar as pessoas ao arrependimento dos pecados. Hoje, infelizmente, nós estamos dizendo que não, gente, vocês não têm pecado não. A misericórdia de Deus é muito grande, vai além dos seus pecados. Isso, a misericórdia de Deus vai além dos seus pecados e dos meus também. Mas quando você se arrepende, aí Ele dá o perdão. Isso aqui não é essa palavrinha não é para que as pessoas fiquem achando que não tem pecado, não. Não, vocês têm problema, venham aqui. Vem aqui que vai resolver. Hoje vai ter a missa da cura, hoje vai ter a missa da libertação, hoje vai ter a missa dos desempregados, hoje vai ter a missa, e a dos fofoqueiros, e a dos bandidos, e a missa dos adúlteros, dos ladrões. Cadê essas missas? Se é para fazer missa assim. Então Jesus olha aquele homem, ele não vê a paralisia do corpo, ele vê a da alma. Você está frito mesmo, hein? Mas eu te perdoo. Os seus pecados estão perdoados. Existem duas missões que o sacerdote, nós padres, não podemos negligenciar. O sacrifício da missa, porque no sacrifício da missa é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz, aonde Ele perdoa os pecados, e o confessionário, aonde o pecador arrependido vai lá e recebe o perdão através do ministro de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar, de forma nenhuma. As nossas pastorais, elas podem estar bem organizadas, mas a pastoral mais organizada que se deve ter é a do altar e a do confessionário. Os confessionários não podem ser visitados por aranha e por barata. Aranha e barata, porque a aranha toma conta do lugar e a barata também quando o homem não vai lá. Então tem teia de aranha para tudo quanto é lado. Eu achei bonito aqui na paróquia de São Sebastião. O padre Rivelino, que é o pároco daqui, ele me chamou para celebrar uma missa. E a primeira coisa que ele quis me mostrar foi o confessionário. Ele disse, padre, vem cá, eu preciso mostrar algo aqui. Aí ele foi, olha aqui o confessionário. Todo reformado, todo bonitinho. Quando terminou a missa,
Na verdade, ele me mostrou, ele disse que tinha algo para me mostrar, e ele quis me mostrar depois da missa. Então, depois da missa, aí eu fui lá na sacristia, aí tem ali aquele negócio do cafezinho que o pessoal fica fazendo, então fica ali conversando com um e com o outro. Aí veio uma pessoa e falou: Padre Rivelino está chamando o senhor. Aí eu fui lá, estava ele lá, já de estola, e uma filinha de pessoas ali, para ele atender confissão. E uma missa demorada, viu, que eu fiz naquele dia. Aí eu disse: o senhor quer uma ajuda? Ele disse: não, pode ir, padre. Deixa que eu atendo. Que as ovelhas são dele. E ele precisa saber o estado que as ovelhas dele estão, para ele saber trabalhar com as ovelhas dele. Porque aonde é que o sacerdote conhece as suas ovelhas, se não lá no confessionário? Aí ele tem um diagnóstico para ele saber como ele deve trabalhar pela salvação daquelas ovelhas que não são deles, são de Jesus, e que ele tem uma responsabilidade muito grande de salvar aquelas pessoas. Hoje nos grupos de oração, o pessoal lá incentiva o arrependimento, aí confessa, e todo mundo lá, fica todo mundo chorando e tal, mas o pregador não incentiva ele a ir no confessionário. Fica um arrependimento de emoção, mas não confessa os pecados, continua no mesmo estado. E as pessoas ainda têm coragem, de chegar lá e falam os pecados dela diante de todo mundo. Meus irmãos, eu quero dizer que eu era adúltero. Olha, era adúltero, não é só por causa daquele encontro aí, já está dizendo que era. O tempo é que vai dizer. Deixa amadurecer o tempo, não vai contar coisa antes da hora, não. Porque o pecado, quando está enraizado na pessoa, se ela não lutar, ela não vai sair fácil. As pessoas hoje vivem aí, o pecado está... Quantas vezes a gente está ali, o pessoal vai... Às vezes o que deve falar não fala. É uma igreja fria, sem arrependimento, contando as maiores bênçãos que Deus fez, mas buscar o confessionário, jamais. Eu não tenho pecado. E eles querem justificar que não tem pecado, porque receberam uma grande graça de Deus. Aí nós encontramos grandes pregadores que estão aí, pregam que é uma maravilha, enchem ginásios, mas não vão no confessionário. Abre a porta e fecha de novo. Acha bonito aquele multidão em volta, atrás dele, segurança em volta, mas no confessionário ele não vai. Tem tempo para dar autógrafo, tem tempo para tirar foto, para dar um abracinho na pessoa, tirar uma foto com aquele sorriso amarelo. Aí na hora que a pessoa diz assim: padre, o senhor pode me atender? Eu não posso. Eu vou terminar com a história de um santo chamado São Leopoldo Mandic. Ele nasceu na Croácia, no dia 12 de maio de 1866. E ele morreu no dia 30 de julho de 1942. O maior desejo de São Leopoldo, depois que ele se tornou padre, era ir pregar no Oriente. Queria ser missionário. Mas ele tinha uma doença nos ossos que o debilitava. Então ele era franciscano e os superiores não permitiram.
Então, aonde é que ele ficou? Ele ficou lá em Pádua, tinha o santuário de Santo Antônio, aonde multidões iam para ver as relíquias de Santo Antônio que tem lá. E ele começou a atender confissões. A vida dele foi ficar no confessionário atendendo confissões. E as multidões iam porque queriam ser atendidas, porque queriam se confessar com aquele padre, aquele freizinho baixinho tão bom. 33 anos da vida dele no confessionário. Ele não entrava de férias e ficava 12 horas no confessionário por dia. Todo dia, 12 horas. Assim foi a vida dele. Depois ele pegou um câncer e morreu. Jesus não podia ter curado ele do câncer para ele atender mais confissões, olha. Morreu assim. E ele era chamado o gigante do confessionário, porque passava o tempo todo lá. Ele compreendeu que a vida dele se resumia à celebração da Eucaristia e a dar perdão. E São Leopoldo Mandique, ele interceda, ele que está diante de Deus, por nós padres, para que nós compreendamos isso, para que nós tenhamos essa graça de abrir o nosso coração e sabermos o nosso devido lugar. Eu termino dizendo assim, olha, existem 2 lugares que eu desejaria muito morrer. Um seria celebrando a missa e o outro no confessionário, para dar aquela sensação de missão cumprida. Esses são os 2 lugares que eu queria morrer. Mas a minha vontade não é a de Deus, né? Mas eu queria que Ele fizesse essa vontade, eu queria. Que Deus nos dê a graça de reconhecermos os nossos pecados e não andarmos por aí achando que nós somos os melhores, mas batendo no peito e dizendo: piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.